Vamos abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Pretendo nessa noite terminar esta série de mensagens a respeito das bem-aventuranças. Nós meditamos sobre cada uma delas aqui. Hoje eu quero falar sobre a penúltima. E o texto diz assim, a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim farão contigo. Palavra de Deus. Quero enfatizar hoje aqui o versículo 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Irmãos, quando eu era criança, meu pai gostava muito do filme do Indiana Jones. Hoje quase ninguém conhece, pelo menos o pessoal mais novinho não conhece, mas ele gostava daquele filme. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu assisti o filme do Indiana Jones, na Arca Perdida, em busca da Arca Perdida. E aquele super-herói que meu pai gostava, australiano, com aquele chapeuzinho de lado, e joga a corda para lá, e foge de uma pedra rolando de lá, e foge dos nazistas aqui, e foge dos nazistas ali, e fica nessa loucura toda, e é o grande herói da história. Até o dia que eu estava assistindo uma série do The Big Bang Theory, uma série nova, e ali tem dois personagens, um casal de namorados, e o Sheldon é um amante do Indiana Jones. Ele fala: você tem que assistir o Indiana Jones, ele é um grande herói. Ele faz a namorada assistir o filme inteiro, acaba o filme, ele pergunta: ei, gostou do filme? Ela falou: legal, o filme é bom, só tem um problema, o herói é totalmente inútil no filme. E ele fica espantado: como assim o herói é inútil no filme? Bom, segundo o erro do roteiro aí, na verdade, o Indiana Jones, que estava tentando combater que os nazistas encontrassem a Arca Perdida, ele, no final das contas, aconteceu a mesma coisa. O Indiana Jones lutou a vida toda ali para ninguém achar a arca. O Indiana Jones lutou para que os alemães não levassem a arca para a base deles. Os alemães levaram a arca para a base deles. E no final das contas, quem derrotou os alemães não foi o Indiana Jones, foi o poder da arca que saiu daquele lugar. E o Sheldon ficou pensando: nossa, na verdade, o Indiana Jones, tentando inventar que os alemães encontrassem a arca, acabou ajudando os alemães a encontrar, porque ele foi falar com a mulher sobre a vontade dos nazistas, e ali os nazistas seguiram ele, acharam a mulher que sabia onde estava a arca. Os nazistas estavam cavando no lugar errado, então o Indiana Jones, sabendo disso, foi cavar no lugar certo. E quando ele estava terminando de cavar, os nazistas acharam o buraco do Indiana Jones e pegaram a arca que o próprio Indiana Jones cavou. Depois, o Indiana Jones tentou evitar deles levar para a base e jogou no avião. Ele derruba o avião, bota no carro, ele explode os carros, ele bota a arca no navio e traz de volta. Os nazistas intervêm no navio e usam o navio do Indiana Jones para levar para a base. Então, na verdade, nesse filme, por mais que ele seja um grande herói, para o resultado final, ele não interferiu em nada. Mas ainda assim, Indiana Jones é um herói. E por que ele é um herói? Porque se você vai ver na história, ele está sempre em desvantagem. Ele está sempre lutando contra o mal e sempre dando errado, mas ele nunca desiste.
E eu fiquei refletindo sobre isso e cheguei a uma conclusão que, da mesma forma, é a nossa vida cristã. Da mesma forma, são considerados heróis da fé, porque por mais que a gente lute, por mais que a gente tente, no final, não somos nós que vamos derrotar os nossos inimigos. No final vai sair o poder da presença de Deus, da arca da aliança, e a própria glória de Deus vai fazer a vingança final e os inimigos serão destruídos. Mas há uma percepção heróica da vida daqueles que, mesmo diante das adversidades, não desistem. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das injustiças, fazem o que precisam para que aquilo seja de uma vez por todas derrotado. Mesmo às vezes a gente fazendo certo e ajudando que as coisas fiquem ainda pior. Heróis da fé não são aqueles que conquistam. Heróis da fé são aqueles que, mesmo diante das adversidades, permanecem crendo, permanecem firmes, permanecem fazendo aquilo para o qual foram chamados. Na chamada da mensagem de hoje, eu coloquei lá uma frase, que no céu estará rodeado de heróis desconhecidos. No céu vai ter milhares e milhares de heróis da fé desconhecidos, porque aqui nesse mundo resultadista, nesse mundo onde as conquistas são o que trazem vanglória e valor, eles não foram reconhecidos. Mas diante das lutas, diante dos obstáculos, diante dos problemas, eles permaneceram plenos. Eles viveram pela fé, e não viveram de qualquer maneira. Eles viveram à semelhança de Cristo Jesus. Eu gosto muito da passagem, estava vindo para cá já, e Deus me trouxe à memória a passagem de 2 Timóteo 2, versículo 3, onde o primeiro versículo é clássico, ele fala: sofre, pois, as aflições, mas sofre como um bom soldado de Jesus Cristo. Vai ter aflições, vai ter luta, como Indiana Jones, tem desafios, tem inimigos nos cercando. Sofre essas aflições como um bom soldado. Nenhum soldado, versículo 4, deve envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que se alistou. O que ele está dizendo aqui? Já que nós estamos nessa missão, já que nós estamos aqui alistados pelo Senhor para glorificar o teu nome, a nossa preocupação não deve ser as questões da vida civil. A nossa preocupação deve ser agradar aquele que por nós morreu e ressuscitou. E não viver essa vida para ele de qualquer maneira, porque um morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Mas não podemos viver de qualquer maneira. O versículo 5 fala: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Não basta apenas jogar o jogo. Para o gol valer, não pode estar impedido. Para o gol valer, tem que ser dentro das regras. O que eu estou tentando dizer para você aqui é que quando nós somos convidados para caminhar com Deus, quando nós somos convidados a caminhar em justiça, obviamente, tudo que é injusto, tudo que é mal, tudo que é maligno, nos perseguirá e nos tentará destruir. Mas há uma promessa de Deus e há um conselho de Deus de que nele nós somos mais do que vencedores, que no mundo teríamos sim aflições por fazer as coisas certas da maneira certa para aquele que fez tudo certo, mas que ele venceu o mundo e nós temos que viver essa vida com ele de acordo com os requisitos que ele faz. Nós temos que jogar esse jogo de acordo com a regra que ele estabeleceu. E a regra que ele estabeleceu, ele deixa muito claro no Sermão do Monte. Aqui no Sermão do Monte, Jesus está resumindo basicamente como um rei assentado no seu trono. O texto é muito simbólico quando diz que Jesus assentou-se. E ali assentado como rei, estabelecendo o reino de Deus, ele começa a passar a constituição do reino. Ou seja, como um rei, ele estabelece para todos os seus súditos, ou seja, eu e você, como nós devemos viver diante desse reino. E como eu falei semana passada aqui, Martin Lloyd Jones faz uma analogia com o monte.
E ele vai elencando as bem-aventuranças como se fosse uma subida até um monte, um encontro com Deus, e uma descida no monte para viver a vida com Deus. No primeiro mensagem nós estudamos que para você ser um bem-aventurado, você precisa ser pobre de espírito. Ou seja, alguém que não se considera a si mesmo grande coisa. Alguém que se considera tão miserável, tão carente, que vem em Deus a sua fonte de vida, de alegria. Alguém que já morreu para si. Alguém que já está crucificado, agora vive não mais ele, mas é Cristo que vive através dele. E se você foi pobre de espírito, você dá um degrau a mais no monte, e ali você começa a se lamentar. Nós meditamos a respeito do verdadeiro arrependimento, pois uma vez de que sou extremamente miserável, pobre de espírito, necessitado, carente da glória de Deus, eu lamento, eu choro, eu me encoduo por isso. Eu sou conduzido ao arrependimento que me chega mais perto de Deus. E depois eu dou um terceiro passo, bem-aventurados os mansos, porque se eu me considero pobre de espírito a ponto de lamentar por isso, não é porque eu agi de maneira agressiva, de maneira vingativa com outras pessoas que me cercam e igualmente são pobres e miseráveis como eu. Então no topo desse monte nós encontramos a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. E ali nós, famintos e sedentos, ambiciosos, com saudade, com o maior desejo profundo no coração de receber a justiça de Deus, nós chegamos ao cume máximo da vida cristã. Então, desse cume nós começamos a descer o monte. Em vez das primeiras três bem-aventuranças, nós falamos sobre consciência, me conscientizo sobre quem eu sou e como eu devo tratar os outros. Então eu chego no ápice de buscar e desejar a justiça de Deus na minha vida. Então eu começo a descer e começo a aplicar essas bem-aventuranças e tem um paralelo. Assim como o primeiro foi que eu sou miserável, pobre de espírito, agora bem-aventurado os misericordiosos. Se eu me considero miserável, qual é o problema de eu olhar para o lado e, em vez de ver um inimigo, ver também alguém que é miserável como eu, carente do socorro de Deus, assim como eu fui? Se eu sou consciente da minha pobreza espiritual, nada mais se espera de mim, de que assim como fui perdoado, eu perdoe também. Então, bem-aventurado os misericordiosos. E se eu era manso, e se eu lamento pela minha miséria, agora eu chego num ponto de que por esse arrependimento, por esse lamento, por esse clamor, eu me torno puro de coração. Bem-aventurados puros de coração, que se arrependem ao ponto de ter uma singeleza, uma sinceridade não hipócrita, não interesseira, por apenas querer a Deus e a sua vontade na sua vida. E por fim, assim como são bem-aventurados mansos, e se uma vez eu sou manso, eu chego no último ponto antes de descer desse monte e testificar a vida de Cristo através de mim. Bem-aventurados os pacificadores. Se eu sou manso com as atitudes dos miseráveis que me cercam, Deus agora espera algo de mim, que já estou aqui preparado com um coração puro. Deus espera que agora eu seja um herói da fé, um pacificador, o embaixador de Cristo, por meio do qual Ele clama ao mundo: reconcilie-se com Deus. As coisas não vão ser fáceis, as coisas não são simples, o mundo está em guerra. O que se espera agora é que pacificadores, cheios do Espírito Santo de Deus, desçam do monte. Depois de contemplar a glória, Pedro foi lá e viu a transfiguração de Jesus, e viu Moisés, e viu Elias, e viu Cristo transfigurado, e falou: mestre, vamos fazer uma cabana aqui em cima do monte. E Jesus falou: não, desçamos, temos uma missão. Você vem aqui, contempla a glória de Deus, contempla as maravilhas do Senhor, contempla a graça e misericórdia, aquilo que Ele fez por você. Agora é esperado de você que eu e você saiamos por esta cidade, por esse estado, por esse país, quem sabe no mundo, como pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Estes são bem-aventurados. Está certo que
se agora eu imito a Cristo na sua vida, na sua conduta, na sua reação, é-se esperado de mim aquilo que aconteceu com Cristo. Ele foi perseguido. Então, seja feliz se você for perseguido. Seja feliz que você for injustiçado. Porque se nesse mundo injusto você é perseguido, é um bom sinal. É um sinal que você se assemelha ao seu mestre. É um sinal que você é de fato um filho de Deus. É um sinal que nesse mundo você parece um corpo estranho. Mas alguém que é sal da terra. Mas alguém que é luz do mundo. Não é um agente secreto. Mas alguém que reflete a glória de Deus por onde passa. Então por isso eu queria nessa noite refletir um pouco sobre quem são estes pacificadores. Obviamente, como eu já ensinei, todas as bem-aventuranças aqui não falam de talentos, condições, personalidades naturais. Então, pacificadores aqui, nós não estamos falando daquele tipo de pessoa que naturalmente busca viver de maneira alienada, para não se preocupar, busca evitar problema a todo custo. Não é aquele cara que quer apaziguar as coisas, só porque vê confusão, que passa por cima de injustiça, que vê a coisa errada, mas eu não quero me envolver com isso. Não tem nada a ver com pacificador. E se o mundo fosse cheio de pessoas assim, o nosso mundo seria ainda pior. Se temos um pouco de bem-estar, de conforto, de avanço, é por causa de homens e mulheres corajosos que conseguiram se portar diante das injustiças, se posicionar diante das mentiras, com coragem e ousadia. Mas ainda, para ser parecido com Cristo, principalmente nesse tema, em ser pacificador, tem que ter ainda mais coragem. Para você aceitar o desafio de se parecer com Cristo, o desafio de ser um agente de Deus no mundo de injustiça, com as armas da fé. Para ser um agente pacificador, você precisa ter muito mais coragem do que Indiana Jones para enfrentar os nazistas. Porque nós não lutamos contra a carne ou sangue, lutamos contra principados e potestades que não dormem, que não desistem, que já perderam, obstinados, e continuam usando e tentando, rondando ao nosso redor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. Pacificadores são aqueles que, seguindo a lógica do Sermão do Monte, são abnegados, não da justiça, mas são abnegados de si mesmos. São pessoas que se consideram tão mortos para o mundo, tão despreocupadas com as coisas de baixo, e tão ligadas com as coisas do alto, que elas julgam as coisas com imparcialidade. Elas não medem as situações de acordo com aquilo que é bom para mim. Elas não tomam decisões baseadas naquilo que beneficia a si mesmo, mas elas se movem baseado naquilo que ouvem de Deus e fazem as coisas conforme glorificam o nome de Deus. Elas morreram para si mesmas. Agora nessa vida que vive no corpo, vivem pela fé, vivem para Ele. Como disse os moravianos, que o Cordeiro receba a recompensa pelos seus sofrimentos. E se eu tenho uma missão, não importa as dificuldades, não importam as lutas, eu tenho uma missão. Assim como fui encontrado, ser um agente de Deus, para levar paz ao mundo. Assim como eu recebi a paz de Deus, ser um agente pacificador no mundo. Porque uma coisa você precisa entender, que o problema do mundo não é simplesmente falta de condições econômicas. O problema desse mundo não é político. O problema desse mundo não é social. O problema desse mundo nasce no coração humano. De lá nascem as injustiças, de lá nascem as mentiras, de lá nasce tudo que há de ruim no mundo. O problema do mundo é o pecado. Eu estava estudando ontem a respeito da Noruega. Noruega é um país, 1 hora de vídeo lindo, vou mandar para quem quiser. Lindo, pensa num país lindo, belezas naturais, coisas incríveis. Noruega é um país que foi cristão por muito tempo e nos princípios da justiça de Deus foram estabelecendo assim algumas leis absurdamente incríveis. É um lugar perfeito. Praticamente ninguém é preso lá. E se você for preso, você vai para uma cadeia que é melhor que a tua casa.
Nessa cadeia não tem grade, não tem algema, não tem nada. Você passa alguns dias lá com videogame, comendo, jantando, trabalhando, fazendo compras. É um lugar assim espetacular. Na Noruega, todo mundo tem emprego e tem emprego de altos salários. Na Noruega você ganha $5 por hora para ir na academia. O governo te paga para ir na academia. Por isso que eu não vou na academia. Eu não recebo, não isso. A Noruega é um lugar assim tão absurdo, de uma qualidade estrondosa, que você fala, meu, eu quero mudar para lá. Olha que lugar maravilhoso. Só que nesse lugar socialmente puro, politicamente equilibrado, financeiramente próspero, agora cheio de regras progressistas, assim, até hipócrita, porque agora eles lutam pelo meio ambiente, mas enriqueceram com petróleo. Então lá na Noruega eles vendem petróleo para o mundo inteiro, mas lá você só anda de carro elétrico. Lá eles cuidam do meio ambiente e impedem que os outros países usem os recursos naturais enquanto eles ficaram ricos com isso. Mas lá é maravilhoso, 5 milhões de pessoas extremamente felizes. Aí que você se engana. Noruega é o lugar onde tem maior índice de suicídio no mundo. Noruega tem o banheiro mais bonito do mundo, que o cara da viagem andou 1.000 quilômetros para ver o banheiro. Mas é na Noruega o segundo país que é onde as pessoas mais se matam por overdose, porque elas não têm simplesmente paz. Como não tem paz? Elas não vivem nessa bagunça que a gente vive chamado Brasil. Elas andam num lugar maravilhoso, com vistas estrondosas, mas dentro delas não tem paz. Paz com Deus. Porque por mais que elas organizaram todas as coisas ao redor delas, elas não fazem aquilo para o qual foram chamadas para viver. Nós somos chamados para viver para a honra e para a glória de Deus. Esse é o teu propósito. E pacificador, então, é aquele que abre mão dos seus direitos, abre mão de si mesmo, para conduzir outros miseráveis, sejam eles pobres ou ricos, ao caminho e ao príncipe da paz, para que eles recebam não a paz política, econômica, social. Isso é uma consequência também que aconteceu na Noruega. Mas agora esse país próspero abandonou a Jesus. Um país que é cristão e todo mundo se batiza como luterano, só 2% das pessoas vão na igreja. Só 30% das pessoas acreditam em Deus. Se esqueceram daquele que criou essa prosperidade para eles. E estão vazios. Pacificadores são aqueles que conduzem, ricos ou pobres, ao encontro, à pacificação com Deus, através da obra de Cristo Jesus. Então, esses pacificadores, essas pessoas que não vivem mais preocupadas com si mesmas, elas agora têm e vivem debaixo de novas perspectivas. Primeiro, como eu apontei, ela tem uma nova perspectiva a respeito de si. É alguém totalmente desapegado. É alguém que não busca mais os seus próprios interesses. É alguém que na hora de um conflito vê as coisas com neutralidade, vê as coisas como elas são, vê as coisas de maneira que pode ser ali usado para glorificar a Deus. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente virou evangélico, mas não virou pacificador. Está todo mundo correndo atrás dos seus direitos. Isso é natural. E a gente, em vez de fazer isso só de questões políticas, a gente faz isso dentro de casa. Então você está lá na tua casa e de repente não recebe a honra devida, não tem o reconhecimento devido, e respeita, e começa a buscar, como diz aquela canção maldita do Toque no Altar: restitui, eu quero de volta o que é meu. Você quer de volta o que é teu? O nosso direito é a morte, o pecado, o inferno. E ficam exigindo de Deus as suas bênçãos, exigindo de Deus, e exige de Deus, exige do patrão, exige da mulher, exige do filho. E aí não tem como viver, não tem como ser um pacificador, se tudo que importa é o seu próprio bem-estar. Se um soldado está na batalha preocupado com o bem-estar dele, ele não vai para a guerra. Na guerra ele tem uma missão, a missão é manter o meu povo livre. Então, pela liberdade, por uma missão maior, eu aguento a trincheira, eu aguento dormir na terra, eu aguento ficar sendo rodeado de bomba, de canhão, eu aguento às vezes as ordens: vai para lá, corre para lá, desce para lá, vai. Por uma missão maior, a gente suporta batalhas difíceis.
Quando você é desapegado de si, você começa a ver a vida não pela perspectiva do eu, mas você começa a ver pela perspectiva dele. Algumas batalhas, algumas injustiças, algumas infelicidades, aflições passam a ser mais suportáveis. Porque eu não estou nessa por causa de mim. Eu estou nessa por algo maior. Eu estou nessa por ele, que por mim morreu e ressuscitou. Essa é a visão dos missionários. Eu vou para a Índia, mas lá não estou comendo, não importa. Eu estou nessa por ele. Mas você não foi chamado para a Índia. Você não foi chamado para a Mongólia. Você foi estabelecido por Deus numa família que talvez o teu pai não te honre. Talvez você está numa família onde o teu irmão te trata mal. Talvez você não foi enviado para a China para ser perseguido, para ser ali espancado, eletrocutado. Você foi colocado só no trabalho onde o teu patrão não te reconhece. Mas é ali no trabalho, é ali na família que você deveria ser uma pessoa desapegada de si e olhar para Deus e pensar: Senhor, um dia fui atribulado como eles, mas o Senhor me pacificou. Qual é a tua missão nesse ambiente de aflição? Para que eu possa ser um pacificador desse lugar. Se você fizesse assim, você seria chamado filho de Deus. Mas infelizmente a gente só é chamado e se diz crente. E ainda se diz crente. Porque estou tão preocupado com você. Um pacificador também vive com novas perspectivas a respeito do próximo. Como eu já falei aqui, ele para de ver o próximo como inimigo e passa a ver como enfermo. Passa a ver como doente. Se eu sou miserável, ele é um miserável também. No gospel tem até o jargão do atribulado. Olha, eles têm um atribulado na minha vida. É um atribulado, como você já foi. E esse atribulado que é você, que foi você, foi resgatado, foi libertado, foi curado pelo instrumento intermédio de algum pacificador, ex-atribulado também. O que nós devemos ser como pacificadores agora é olhar para o nosso lado e ver, em vez de um inimigo, ver um paciente. Em vez de um adversário, ver alguém que está escravizado e precisa de libertação. Irmãos, eu sei que essa mensagem, essa série toda, ela é extremamente difícil de degustar. Mas essa é a mensagem básica e central de Jesus. Eu sei que pelo esforço humano, eu não tenho condições nenhuma de viver assim. Mas eu tenho que crer que o Espírito Santo de Deus pode gerar isso no nosso coração. Porque uma coisa eu falo para você. O mundo já viu tudo que é tipo de crente, mas viu pouquíssimos pacificadores. Se a gente conseguisse juntar 30 pessoas aqui que morrem para si, mas vivem para ele, Bela Vista já tinha sido alcançada pelo Senhor Jesus. É por isso que tem menos de 1000 evangélicos em Bela Vista, porque tem muito evangélico, mas tem pouco pacificador. Tem muita gente apta e pronta para montar o dedo na mão de todos os defeitos, mas tem poucos esticando os outros dedos e estendendo a mão para socorrer aqueles que estão enfermos, como um dia você foi socorrido também. Porque todos nós nascemos em pecado. Em pecado nos concedeu a nossa mãe. E um dia pela graça fomos alcançados. Por isso, o pacificador, ele tem uma nova perspectiva também a respeito do mundo. Ele tem uma nova missão. A missão dele agora não é essa missão de, sei lá, qual que é a missão de vida tua? Comprar uma casa? Comprar um carro? Fazer um filho? 2? 3? Promoção no emprego? Eu lembro quando Deus me confrontou com isso aqui. Você, Mateus, você está correndo atrás de uma coisa que não serve para nada. Eu falei, pô, nada a ver, vou construir uma coisa aqui. Vou deixar um legado. Você já ouviu essa frase? Os outros gostam de falar, deixa um legado. Para quem você vai deixar esse legado? Qual legado? É mentira. Contando uma mentira para você. Ninguém deixa legado nenhum. E eu vou te provar, eu já provei isso aqui na igreja. Você veio ao mundo debaixo de um pai e uma mãe. O teu pai tem um pai e uma mãe, e a tua mãe tem um pai e uma mãe. Eu sei que você tem 4 avós. Cada um dos teus avós tem um pai e uma mãe. Mesmo que reconheça ou não, tem um pai e uma mãe. Eu sei que tem 8 bisavós.
não está muito longe de você. Mas se alguém fizer o favor de vir aqui na minha frente e falar o nome dos 8 bisavós que você teve, eu mudo de perspectiva. Eu quero o nome dos 8. E se puder, aproveita e fala para mim qual casa ele comprou, qual era o emprego dele, para que time ele torcia, qual era o viés político dele, qual foi a contribuição que ele deixou para a sociedade. Alguém saberia? O carro que ele tinha, dos 8, casa. Você sabe o que isso significa? Que não faz mais diferença nenhuma. Tudo aquilo que preocupou com seus 8 bisavós morreu no esquecimento. Eles morreram por lugar onde foram, não levaram nada disso. E nem na vida dos seus bisnetos ficou. Porque você não lembra nem o nome deles, quanto mais que eles se preocuparam. Sabe o que eu estou querendo dizer? Você está se preocupando com coisas que provavelmente teus netos não vão saber que existe. Teus netos então não vão saber o teu nome. Porque tudo aqui na terra passa. Mas a vida eterna permanece para sempre. Então eu não vou mais perder meu tempo gastando toda a minha energia no investimento numa coisa que as netas da velhice não vão saber que existe. Porque você é só um dos 8 bisavós. Então eu não vou perder meu tempo com uma coisa que não vai ficar aqui. As coisas não permanecem. Esses prédios morrem. Eu tinha um prédio quando eu cheguei aqui. Agora é outra casa aqui. E daqui a pouco tem outra coisa ali. E tudo muda. Nada do que está nessa rua estava aqui há 100 anos atrás. E nada do que está aqui vai estar aqui daqui a 100 anos. Mas o que eu fizer para ele, permanece para todos sempre. O que eu fizer para ele vai redundar eternamente. Então agora veio sobre outra perspectiva. Eu não estou aqui para construir coisas materiais que a traça rouba e o ladrão leva embora. Eu estou aqui para construir aquilo que vai redundar por toda a eternidade. Estou aqui para viver para Ele, para a glória dEle. E aí, com essa nova perspectiva, eu estou disposto a suportar o que for. Com essa nova perspectiva, eu sou capaz de me tornar um pacificador. Alguém que não está tão preocupado assim em ter a razão, mas alguém que está mais preocupado em conduzir eles, ou toda aqueles que me servem, a vida eterna. Então, como a gente pode colocar isso na prática? Eu separei 3 coisas rapidinhas para falar sobre como aplicar isso na vida prática. A primeira, irmãos, aprenda a não falar o que não deve. Fala menos. Você quer se tornar um pacificador? Fala menos. Alguém já disse que palavras são prata, mas o silêncio é ouro. O provérbio falou que até um tolo, quando quietinho, se passa por sábio. Quantos são aqueles que, por meio de suas palavras, em vez de trazer paz, traz problema, traz confusão? O apóstolo Tiago deixou um ensinamento muito profundo na sua carta, no capítulo 1, versículo 19, quando diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Um pacificador é aquele que ouve algumas coisas e, como alguém já ensinou, conta até 10 antes de responder. Você sabe o poder que a palavra tem? O mesmo Tiago, no capítulo 3, versículo 2, fala: todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, pois quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada
pelo inferno. A língua incendeia todo o curso de uma vida. Irmãos, na minha opinião política, e não estou falando de política aqui, o nosso presidente perdeu pela língua. Todo dia falou demais. Agora ele está quieto. Estão temendo mais ele agora quieto do que alguém que fala o dia inteiro, toda hora, o tempo todo, fala a hora. Ele falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Bora Bill estava arrebentando. Aí foi num podcast de 5 horas falar, sem sabedoria, soltou uma frase, acabou a vida do tal do Bora Bill. As pessoas perdem porque falam. Eu, quando aprendi a vender apartamento, e eu estava ensinando o pessoal novo, eu falava assim: olha, você quer saber virar um grande vendedor? Antes de falar, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. E você vai ver que o cliente vai dar para você o que ele está querendo ouvir. Porque o cara chega e decora uma técnica de venda. O cara não quer saber daquilo. Eu ficava quieto. Aí o cara soltava o que ele queria. Aí vem a segunda regra. Venda. Mas quando ele aceitar, cala a boca. Essa é a regra. O cara falou, fechou, não fala mais nada. Acabou. Porque daí vai treinar um pessoal novo. Eles falam assim, gostei do apartamento. Isso aí, você vai gostar. E aí começava a falar. Ficava tão empolgado com a venda que começava a falar. E na fala pós-venda, perdia mesmo. Você vai gostar, o pessoal fica falando aí para se preocupar com o seguro de obra, mas é bobeira. Não, o pessoal fala que vai subindo. O quê? O pessoal fala o quê? Seguro o quê? Vou pensar. Não sei o que aconteceu. Aconteceu que você falou demais. Olha, pessoal, quando alguém fechou, maravilha, é um bom investimento, DMV é muito bom. O pessoal fica falando mal ainda, DMV, mas não, DMV é coisa boa. Não, o que deu errado lá atrás já mudou, agora a planta é nova. O quê? Tinha planta que deu errado? Deu financiação? Não deixa quieto. E perde, amigo. E perde. Mas o grande problema, além da falta de sabedoria e falta de vitória, o grande problema, irmãos, é que aquele que não sabe controlar a sua língua nunca está em paz. Ele, disfarçado na posição de sincero, disfarçado na posição de alguém que fala o que pensa, de alguém que é justo, se torna um otário, um insensível, um maldoso. Imagina você falar tudo o que pensa e achar que isso é ser sincero. Isso não é sábio. Isso é ser um ignorante. Falar o que você acha, falar o que vem na tua cabeça, por mais certo que você acha que é, você tem que saber a hora certa de falar. Sabe por que a gente não é pacificador? Porque a gente é cheio das verdades. Das verdades que a gente é cheio hoje, amanhã a gente muda. E às vezes a gente é pego pelas próprias coisas que eu afirmei 1 ano atrás, estava batendo o pé, agora eu mudei de ideia, agora estou falando de novo. E vou criando confusão. As pessoas vão aprendendo que o silêncio, às vezes, é o caminho da pacificação. É ser ofendido, mas não responder como deveria. Não como gostaria. É ser caluniado e ficar quieto. Foi isso que Jesus Cristo fez. 1 Pedro capítulo 2, 22, fala: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você quer ser um pacificador? Aprende a ficar quieto. Está aí. Você é um otário. Eu discordo. Mas, irmãos, a gente virou as piores pessoas do mundo. É os espalha-rodas. É o cara que vai no churrasquinho e fala demais. E tudo está errado. E tudo isso aqui. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu falei mesmo, eu sou corajoso. Não, você é ignorante. Você é um imbecil. O que você ganhou com isso? O nome de Deus é glorificado? Não, eu provei que eu estava certo. O que você ganhou? Se Jesus falasse o que ele pensa, meu Deus, é verdade.
Não gostei do teu cabelo. O problema é teu, o cabelo é meu, pô. Não tem nada mais ignorante do que sair falando. A gente tem que aprender a silenciar. Eu lembro até hoje, meu pai estava empolgado, querendo ser como... Aí veio uma mulher, com aquela barriga de 9 meses, de trigêmeo. Que lindo, para quando é? Para daqui 5 anos. Para que abrir a boca? Está grávida ou não está, amor? Não sei, cara, fica aqui de boa, morreu. Não tem que ficar falando no palpite. Os crentes virou palpiteiro. Gosta de dar opinião em tudo. O cara compra um carro bem felizão. Mas esse carro aí perde o valor muito rápido. Quem perguntou? Quem perguntou? Cala essa boca! Reserva a tua boca para que quando for a hora certa, quando for o momento exato, você soltar aquela preciosidade. Você sabe que tudo que tem a mudança não vale nada. Diamante é diamante porque é raro. Agora essas granitas, essas porcarias, tem tudo que é canto. A nossa palavra virou essas pedrinhas de rua aí. Por que você está assim falando? Você não é fato. Mas se você se retém, parece até que você é inteligente, você é o maior burrão, mas está lá quieto no churrasco. De repente o sábio fala. O pessoal fala, pega uma frase e solta. Esse cara é diferente. Isso aqui salva casamento. Isso salva casamento. Não é o meu caso, porque eu casei com uma santa de Deus, perfeita, maravilhosa. Nunca me ofendeu. Nunca criticou minha barriga ou qualquer coisa do meu cabelo. Nada. Mas se por um acaso ela falasse mal de mim, eu agiria assim. Por acaso. Sou tipo um padre, eu dou conselho de casamento, mas os problemas que você não tem, porque eu tô. Se por um acaso ela falasse que eu fui totalmente burro numa decisão, em vez de eu vomitar toda aquela criatividade de bomba, desgramenta que sai da minha cabeça, o mais sábio a se fazer é esperar. Espera passar. Pacificador não é alguém que foge da treta. Espera passar. Hora que passar a emoção, você volta lá e fala, não é assim. Você está vendo as coisas que você não entendeu. Eu não sou burro. Eu sei o que estou fazendo. Você sabe uma técnica que eu faço com algumas pessoas? Não para nada. Não é sempre não, tá? Antigamente eu não fazia não. E eu estou lutando para continuar fazendo mais. Mas eu tenho o WhatsApp, irmão. O galão me manda aquela mensagem. Mateus, seguinte, fulano falou isso. Aí eu pego o WhatsApp, abro. Se você passar na rua e ver assim, ó, eu estou respondendo alguém. Aí você pega o WhatsApp e faz um bicho. Nossa, que uma maravilha. Aí joga fora. Ok, amor, chega em casa, a gente conversa. Dá 8, volta no quarteirão e em casa. Pacificador. O pacificador também não faria esse papel que eu dei com o Alan. O que você ganha? Mateus, estão falando de você. Pra que você quer fazer isso? Sabe aquela pessoa que gosta de você, que tem ciúme de todo mundo? Aí começa, fulano, tô falando, vai criando esse inferno. Igreja, esse é o dom de línguas que mais tem. Esse é o dom de língua da igreja, do cabelo. Olha lá, você está falando, você está falando, você falou. Você não fala bonito, cara. O que você ganha com isso? O que o outro ganha com isso? Ainda mais que fala, pastor, amanhã tem que falar um negócio para você. Amanhã, caramba, pô, mas já falou, agora que estraga na vida, quem vai, conta logo. Deixa. Se não traz paz, não fala. Se não acrescenta, não fala. Se não tem solução, não aponta o problema.
Solta! Tem! Não tem? Cala a boca! E você vai ser chamado de filho de Deus. Mas eu não falei nada. Só de ficar quieto. Só de ficar quieto. Só de ser ofendido e ficar quieto. Falei que esses dias estão sendo ameaçados, estão sendo ameaçados. O cara falou. Eu fui responder. Não responder com ignorância. Só fui tentar explicar. Ele pegou uma frase, interpretou errado. Não tem nem em português para interpretar o que eu falei. Fazendo inferno. Aí eu lembrei da palavra de Deus. Não responde. Não responde. Aí xingou. Imbecil. Seu lixo. Quieto. Segunda. Seu animal. Seu servo do diabo. O Satanás te colocou aqui nesse lugar. Você é um demoniado. Quieto. Eu vou acabar com você, não sei o que lá. Quieto. Passou. Por que incendiar? Silêncio. Vai passar, você vai ouvir muita coisa essa semana. Mas Deus vai te colocar em mente, fica em silêncio. E no silêncio, você vai ser chamado de filho de Deus. No silêncio. Outra atitude prática do pacificador, ele toma as decisões baseadas naquilo que glorifica a Deus. Você está numa situação. Lembra que eu falei que o pacificador agora é um agente do reino? Então, diante de uma encruzilhada, primeiro ele chuta o fracassado, ou corre, e depois ele decide qual decisão glorifica a Deus. Se eu fizer isso aqui, o nome de Deus vai ser glorificado. Eu preciso fazer isso aqui. É o meu direito fazer isso aqui. Eu tenho esse direito. Eu já falei aqui sobre vantagens que eu recebi da vida de fazer aquilo que eu não era no direito. Agora imagine você se Jesus fizesse o que era de direito. Imagina você se Jesus respondesse aquilo que ele ouviu. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Pergunta, ele é o Filho de Deus? Eu sou Filho de Deus, vou provar que eu estou certo. Jesus ia descer, certo, ele está certo. Ninguém tira a razão dele, está certo. Só que eu e você quer padecer a eternidade do inferno. Então Jesus, silêncio. E quando abre a boca, para glorificar a Deus. Por mais que ele esteja sendo insultado, por mais que ele esteja sendo desafiado, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Cara, se você aprender isso, você chega na terceira coisa prática. Para me encerrar, o pacificador vira um imã de pessoas enfermas que desejam ser curadas. Porque hoje em dia, o evangelho não é ele é repelente. Ele é repelente. Eu dava carona de Uber, né? Já contei uma história aqui, não sei se eu contei elas. Imagina, mais de 20 mil viagens, todas de madrugada praticamente. E um dia eu fui buscar um homem chamado Nicole. Trabalhava com travesti. E eu dei carona por causa da Nicole. Vi, estava ali, Santão. No outro dia, nunca peguei duas pessoas no mesmo viagem. Na vida, nunca peguei duas pessoas igual. No outro dia, na mesma hora, no mesmo lugar, Nicole. Deus falou, não, tem alguma coisa nisso aí. Vou puxar um travesti saindo do motel. O que você fala com um travesti saindo do motel 3 horas da manhã? E o trampo, como é que tá? Correria aí? Resposta, pior de Deus do travesti. Graças a Deus tá bombando. Nossa, nossa concepção de Deus é nem graças a Deus. Era hora de eu falar, Deus do caramba, isso é a obra de Satanás, endemoniado. Eu estaria certo. Não é graças a Deus, é graças ao mundo caído, caótico, o diabo, Satanás, o inferno da guarda. Graças a Deus está bombando. É mesmo? Caramba. E ali, fui conversando, ele foi falando do serviço, o outro serviço que ele ia fazer, contabilizar, não, interessante, tecnologia. E ele falou uma coisa que me ajudou no ministério, cara.
Eu não sei se eu ajudei esse cara, mas esse cara me ajudou. Porque ele falou assim, e depois eu vou voltar, acredite que esse cara que eu estou aqui me pagou R$1.850 para mim voltar depois do serviço do casal e abraçar ele. Eu falei, o quê? O cara pagou R$1.800 para você voltar e abraçar ele. Daí ele falou assim, você tem noção como é que os caras são carentes, os caras às vezes me pagam para ficar conversando comigo. Mas que eu falei, pô, Black Friday por R$800, eu abraço ele. Se eu pudesse ficar de roupa, aí ele deu risada. E você faz o quê? Eu sou pastor. Você é pastor? E está falando comigo? Mas por que, pastor? Precisa falar? Estou passando na frente da igreja, inclusive a igreja aqui, ó. Na conversa você falou que o teu trabalho começa às 10. Todo domingo a gente dá às 7h30 e eu prometo a você que às 9h15 o trabalho, o culto acaba, dá tempo de você tomar banho e trabalhar. O cara falou, cara, você é o pastor mais diferente que eu já vi na minha vida. Eu não sei o que aconteceu na vida deles, cara, nem esqueci. Mas aquela igreja em prostituta se converteu. Quando esse cara falou do abraço, a gente colocou a nossa maior meta dentro da igreja, vamos abraçar todo mundo que chega na igreja. Se tem gente pagando R$2.000 para um travesti abraçar, vamos abraçar as pessoas de graça aqui na igreja. A igreja explodiu. Mãe de Santos se converteu com um abraço. Pessoas foram curadas com um abraço. A nossa igreja era um imã de várias pessoas enfermas. Tudo que a sociedade fala que é lixo, na nossa igreja tinha. Tinha de tudo. Algumas pessoas falavam assim para o Renato, eu vim aqui na igreja só para ganhar um abraço da Renata. E no amor, a gente foi movendo aquele lugar. E aí Deus me trouxe à memória a passagem de Jesus com a mulher do fluxo de sangue. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela, se você não sabe, na lei de Israel, quando a mulher estava naqueles dias lá de hemorragia, não sei como se chama, né? Pela menstruação. Por 7 dias ela era considerada impura. E ela não podia relar em ninguém, porque se uma mulher impura tocasse em alguém, essa pessoa se tornasse maldita. E se alguém tocasse na mulher, se tornasse maldita. E aonde a mulher tocasse, era maldita. Então a mulher podia ficar em casa, porque a casa dela ia se tornar maldita. Ela tinha que ir para uma espécie de um curral. A religião judaica fazia isso com as mulheres. 7 dias de menstruação excluídas da sociedade, para não amaldiçoar ninguém. Só que essa mulher, por algum motivo, quando deu os 7 dias, não parou a menstruação, passou 7 semanas, não parou, 7 meses, não parou. E ela ficou 12 anos. Gastou tudo que tinha, todas as economias da família, e por 12 anos não podia tocar ninguém, nem ser tocada por ninguém, nem conviver com ninguém, porque para o mundo era imunda, era maldita, era um lixo na sociedade judaica. Assim como tem pessoas aqui na nossa cidade, e tem na nossa sociedade, que a gente olha e fala, esse pecado aí é lixo. O teu não. Mas é interessante quando eu vou fazer aconselhamento, o cara fala assim, olha, eu vou te contar um negócio, e é pesado. E conta alguma coisa, porque parece também que só existe um pecado na Bíblia, e é relacionado ao sexo. Você sabe que na igreja qualquer pecado sexual é pecado, o resto é tudo de boa. Ou seja, qual pecado que for sexual é um drama terrível na igreja. Mas o pecado da inveja, da mentira, da calúnia, da difamação, isso aí não é passa um pano. Pecou no sexo. Então a pessoa confessa tudo. Orgulho é lixo igual. O teu tem problemas que acarretam socialmente, às vezes até civilmente falando. Mas é pecado. A solução é a mesma. Assim como você é pecador, você também. E todos aqueles 12 anos, ninguém tocou naquela mulher. Todos aqueles 12 anos, ninguém foi atrás daquela mulher. E eu lembro que eu estava lendo esse texto, e algo mexeu comigo. Por que aquela mulher arriscou a vida para encontrar com Jesus? Aquela mulher decidiu sair do cercadinho. E se ela fosse pega fora do cercadinho, ela era apedrejada em praça pública. Aquela mulher ousou andar no meio da multidão, tocando um monte de pessoas. Se alguém descobrisse, podia ser apedrejado. E a hora que ela viu um rabi,
Ela não correu dele. Ela o tocou e foi curada. Ela tocou. E Jesus, diante de todo o público, falou assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. Para apontar que aquela mulher que não podia tocar ninguém, tocou a ele e foi curada. Agora pode ser tocada. Jesus não apenas curou aquela mulher, mas sim inseriu ela socialmente pelo amor. E eu comecei a pensar na minha vida, quando Deus me mostrou isso, que tipo de pastor eu sou? Que tipo de igreja é a nossa? Que tipo de igreja eu participei na minha vida? Será que eu sou um agente da pacificação, onde pessoas miseráveis como eu, mas de maneiras diferentes, podem vir a mim, podem vir a nós, para alcançar a paz de Deus, a cura, a libertação dos seus pecados? Ou eu sou um cristão repelente, que quando vejo alguém com algum tipo de luta diferente da minha, não aceitável, eu repilo essa pessoa para longe de mim? Aqui não é lugar de homossexual na igreja, não. Aqui não, prostituta aqui não. Aquele cara é ladrão, aqui não. Aqui ó, viciado. Ó, adulto, divorciado, sei lá, toda hora tem um voto. Pacificador, que foi pacificado, só tem uma missão: ser um agente de Deus a pacificar aqueles que estão em miséria, assim como eu estive um dia. Esses são chamados filhos de Deus. Não são aqueles que são batizados. Não são aqueles que têm a carteirinha da igreja batista. E são chamados filhos de Deus porque parecem com Deus. Porque olha e fala: você é igualzinho do teu pai. Você é tão parecido com o teu pai que assim como as pessoas iam até ele para ser salvo, eu vou até você. Porque reage como pai. Porque fala como pai. Porque suporta as aflições como pai. Porque quando é injustiçado, aceita como pai. Porque não tem na vida uma missão egoísta e pessoal, tem na vida uma missão celestial e por causa dela, como pai, aceita qual seja a tribulação, aceita qual seja os percalços da vida, porque sabe que é uma oportunidade, uma bela oportunidade de glorificar a Deus. Quando ninguém vê, quando ninguém assiste, quando ninguém bate palma, mas os anjos e os demônios, todos os seres celestiais olhando e falando assim: lá vai o Filho de Deus. Foi ofendido e suportou. Glória seja dada ao nome de Deus. Olha aquele Filho de Deus ali. Ninguém está vendo. Mas ele venceu. Aguentando uma ofensa no casamento há 40, 50 anos. Mas é um vencedor. No céu, meu irmão, nós vamos chegar lá. E uma irmãzinha que fica no canto da igreja, ninguém deu moral, vai estar sentado lá perto dos grandão. E quando tem muito pastor, ministro de louvor, que se aparecer uma vez lá na periferia vai ser lucro. Porque tudo que faz para os outros verem. E quando faz alguma bobeira, não vê a hora de contar para os outros ficarem sabendo. Mas os verdadeiros heróis não são esses que estão no culto. São aqueles que de segunda a segunda são agentes pacificadores de Deus, suportando o que tem que suportar pela glória de Deus. Às vezes Deus pega pessoas e leva a situações extremas, tão extremas, para que a gente que está passando uma coisa não tão extrema assim, se inspire nessa situação e tenha a consciência de que se o Espírito Santo de Deus fez na vida de um homem como esse, o Espírito de Cristo que estava em Cristo na cruz e fez ele suportar aquilo, irmãos, talvez essa semana dá para suportar o teu casamento. Talvez essa semana dá para suportar a desonra dos teus filhos. Talvez essa semana dê para suportar o teu patrão. Talvez essa semana dê para suportar o teu vizinho tocando funk às 7h30 da manhã. Não por si, mas para que de alguma forma o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Estou concluindo aqui essa série tão pesada. Quando eu comecei, Deus colocou no meu coração que nesse próximo ano, irmãos, que se inicia, mês que vem, a
a gente ia plantar, ia colher, ia ver muita coisa acontecendo nessa cidade. Mas sabe, irmãos, se Deus for fazer uma coisa pela vez, quando Deus fizer uma coisa pela vez, Ele não vai fazer por causa da pregação, do pastor, das piadas, do louvor, do bui, do prédio, da luz. Quando Deus fizer uma coisa aqui nessa cidade, Ele vai fazer pela manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus que não se chamam apenas pelo seu nome, mas que se parecem com eles. Porque essas lutas leves e momentâneas produzem em nós eterno peso de glória. Repare, essa luta que você tem que suportar é momentânea. Essa afronta é momentânea, mas a glória que ela vai produzir é eterna. Talvez você tenha que perdoar alguém ou aceitar uma situação difícil. Talvez você tenha que ser direcionado a dar mais uma chance, não? Trazer para perto alguém que te ofendeu. Deus vai produzir uma glória eterna através da tua vida. Senhor Jesus, eu sei que isso aqui é muito difícil de viver, Pai. Na verdade, isso é impossível. Mas o Senhor pode produzir isso em nós. Como seria maravilhoso se nós fôssemos chamados de mansos e humildes. Se em vez de pelo orgulho vivermos enraivecidos, mas pela humildade vivermos de mansidão, encontrando e tendo a paz de Deus que excede o entendimento. Senhor, eu não conheço, de fato, eu não conheço a vida de cada um aqui. Eu não sei as injustiças que essas pessoas passaram. Mas eu queria que o Senhor colocasse agora na mente e no coração delas, se a minha mensagem não foi suficiente, para que elas entendam que essa injustiça que elas estão passando não é para a morte, é para a glória. É para que teu nome seja glorificado. Porque se a gente entender isso e parar simplesmente de buscar o nosso direito a todo momento, mas buscar a tua glória, nós vamos ser bem-aventurados, extremamente felizes. Teremos uma felicidade que não depende das circunstâncias, porque as circunstâncias são cercadas e rodeadas de pessoas injustas, de pessoas más. Quão infeliz seremos se tudo tem que estar certo, do jeito certo, ou seja, do nosso jeito, para que a gente seja feliz. Qual é a chance disso acontecer? Mas se o Senhor colocar em nós a mesma mente que colocou em Cristo Jesus, tudo vai ser diferente para nós. Tudo vai ser diferente por onde a gente passar. O Espírito Santo de Deus produz em nós pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Não serão mais chamados filhos do Zé, filho da Maria. Não serão mais chamados de batista, assembleiano, presbiteriano. Eles nos olharão e verão e dirão: lá vai um filho de Deus. Lá vai um filho de Deus. Para que esse lugar não se torne um tribunal, mas um hospital para todos aqueles que estão atribulados nessa cidade. Para que eles venham e vejam a glória de Deus refletindo no meu rosto, no rosto da minha esposa, no rosto de cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, eu cansei de ser Mateus e parecer com meu pai. Foi bom, mas tem algo melhor. Fui instruído e conduzido pelo meu próprio pai a me parecer contigo, Jesus. Então transforma-nos, ó Pai. Nós estivemos aqui nessas últimas 8 semanas refletindo sobre coisas impossíveis demais para nós. Mas se o teu Espírito Santo produzir esse fruto em nós, a tua glória será eterna, Pai.
Se o Senhor produzir isso em nós, nosso casamento vai mudar. Nossos filhos voltarão para os seus braços. Nossos pais te buscarão. Esta cidade se prostrará aos seus pés. Essa cidade se renderá, porque, como disse uma vez da Lailão, se eu conhecesse um cristão que vivesse o que Cristo ensinou, eu me tornaria cristão. Senhor, o que está faltando aqui não são pessoas que defendam as nossas doutrinas, mas são pessoas que vivem elas. Senhor, que nós possamos viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, se preocupar com as coisas que preocupou Jesus, reagir como Jesus reagiu, porque contra essas coisas não há lei. Os budistas gostam de Jesus, os muçulmanos elogiam Jesus, os católicos dizem adorar Jesus, os evangélicos dizem seguir Jesus. Ninguém fala mal de ti, ó Pai, mas de mim fala. Então, ó Pai, que possam ver a Cristo em mim, que viva não mais eu, mas Ele vive em mim, que essa vida que eu vivo agora, vivo pela fé. Essa vida que eu vivo no corpo, esse casamento que eu vivo pela fé. Esse casamento agora é uma missão em Deus. Que essa paternidade das minhas 3 filhas, em especial a Bela que fez aniversário hoje, é uma missão de Deus. Faço para ti. Esse ministério é para o Senhor. Os meus negócios, as minhas negociações é para o Senhor. As minhas decisões é para a tua glória. Para onde eu vou, aonde eu fico, o que eu faço, o que eu tenho de fazer. As minhas palavras é para o Senhor. Quando falo, quando me silencio, quando aguento, quando suporto, quando me posiciono em amor. Senhor, a vida que eu vivo agora no corpo, vivo pela fé. A maneira de Cristo. Não a maneira da minha casa. Não a maneira da minha família. Gera isso em nós, ó Deus. Esse é o desejo do meu coração. Gera isso em mim, ó Pai. Cria em mim um coração puro. Um espírito reto e inabalável. Que nós venhamos a nos parecer contigo, Deus. Gera assim, Pai, filhos de Deus, imitadores de Cristo. Nessa igreja, em nome de Jesus. A vitória do crente não está em se livrar do mal. A vitória do crente está como a gente lida com ele no nosso dia a dia. Assim como Indiana Jones, no final das contas, já está resolvido. Mas a gente vai ficar marcado pela maneira como a gente lidou com as adversidades. Deus já estabeleceu o seu decreto. O diabo já está derrotado. As coisas cooperarão para o teu bem. As lutas, as enfermidades, as dificuldades financeiras, as perseguições, todas elas vão cooperar para o seu bem. Então, por que você está passando por isso? Você está passando por isso só para glorificar a Deus. Você está passando por isso porque no meio desse processo você vai ser transformado num herói da fé. E vão olhar para você e vai falar: está ali um filho de Deus. Um filho de Deus. Presta atenção. A vitória está garantida. Está consumado. Mas existe uma missão: louvar o Senhor, não importa as circunstâncias. Esse é o nosso papel. Hoje nós louvamos aqui nesse mundo caído e injusto. E um dia nós estaremos aptos a louvá-lo na eternidade, onde não haverá dor, choro, nem ranger de dentes. Hoje nós nos aproximamos dele aqui, em meio às dificuldades. Um dia estaremos perto com ele por toda a eternidade. Hoje nós louvamos enquanto estamos presos. Um dia nós nos louvaremos livres das cadeias do pecado. Hoje nós adoramos enfermos, em dificuldades.
mas um dia, plenamente curados, exaltaremos o nome do Senhor. Hoje, mesmo com nossas limitações e pecados, nós viemos aqui adorar o Senhor. Um dia, com o corpo glorificado, livres da presença do pecado, passaremos o eterno dia na sua presença. Delícias eternamente. Então aprende a louvar Ele agora. Aprende a agradecer agora. Louvando, enchendo do Espírito Santo, como? Louvando, salmodiando-se. Salmodiando-se, cantando hinos e cânticos espirituais, agradecendo a Deus por tudo.